Eu sei que tem pelo menos duas coisas que você está esperando que a oitava e última temporada de Outlander encare de frente. A primeira é William, o filho do Jaime, criado longe dele, e hoje preso do outro lado desse conflito que a série está levando até o limite. A segunda é aquela profecia do bebê de 200 anos, que fala de uma coroa na Escócia, e diz que esse bebê, alguém que não pertence a esse século, precisaria morrer no dia em que nascesse para abrir caminho para esse destino. E o que essas duas bombas têm em comum é que elas são plantadas lá na terceira temporada. A mesma temporada que entregou o reencontro mais aguardado, Jaime e Claire se encontrando de novo depois de 20 anos. Só que, junto com esse reencontro, a história abre a Bandawe, junta Safiras com profecia e transforma tudo isso em plano. E quando você se dá conta, a série está sugerindo uma coisa perigosa. Talvez a travessia não dependa só de um círculo de pedras. E talvez alguém esteja disposto a usar isso como arma. Então hoje a gente vai olhar com atenção para os eventos que marcaram a terceira temporada e entender por que eles voltam com força quando a série chegar ao fim. E se você está acompanhando essa maratona de aquecimento para a temporada final, já deixa o like e compartilha, porque o que a gente vai montar aqui é um mapa para entender o papel da terceira temporada no desfecho de Outlander. O ponto de partida dessa temporada é simples e brutal. Culloden terminou em derrota, e Jaime ficou para trás, ferido no campo, tentando não morrer nas horas seguintes. Em outro tempo, Claire reaparece em Boston, grávida, tentando recomeçar uma vida que não tem espaço para o que ela viveu. A temporada abre no campo de Culloden sem qualquer alívio. Jaime está gravemente ferido, tenta se manter consciente, tem um lampejo de Claire no meio do caos, e logo fica claro que quem o encontra é Rupert, arrastando-o para um abrigo improvisado com outros jacobitas sobreviventes. No meio disso, um detalhe escapa e vira âncora de memória. O broche de libélula em âmbar cai no campo. A chegada das tropas britânicas transforma o abrigo em sentença. Há execuções sumárias. Os prisioneiros têm poucos minutos para se preparar, e Rupert se despede de Jaime antes de ser morto pelo pelotão. Quando Jaime se oferece para morrer em seguida, ele é reconhecido como Red Jaime, e isso muda o desfecho imediato. Aparece a referência a Lord John Grey, o jovem cuja vida Jaime poupou, e essa dívida antiga empurra Jaime de volta a Lalibró. Historicamente, os dias após Culloden foram marcados por perseguição a sobreviventes e por punições aos derrotados. Houve feridos mortos no pós-batalha, prisões, processos, execuções e também gente sendo mandada para fora da Escócia. Isso ajuda a entender o clima sombrio que a série coloca na tela. Quando Jaime desperta e vê Jenny ao lado, o lar já está contaminado pela perseguição. E esse detalhe importa porque muda a vida prática nas Highlands. Patrulhas, casas revistadas, medo de denúncia, recompensas e suspeita permanente. Houve sim gente escondida, gente ajudada e gente vivendo com a sensação de que qualquer barulho podia trazer soldados de volta. A série usa esse pano de fundo para transformar Lalibró num lugar onde sobreviver passa a depender de silêncio e estratégia. Você é um traidor. Imundo comedor de sapos. 6 anos depois de Culloden, o medo já virou estrutura. Jaime vive como foragido, escondido numa caverna para não arrastar Lalibró junto com ele, enquanto os soldados seguem voltando, revistando, intimidando, testando a resistência da família dia após dia. E o peso disso não cai só em Jaime, cai em Jenny, em Ian, em todo mundo que precisa mentir com naturalidade para manter a casa de pé. A tensão estoura no momento mais frágil possível. Fergus aparece com uma arma e atira num corvo. O barulho atrai os Redcoats. Ao mesmo tempo, Jenny entra em trabalho de parto. Jaime precisa sair do esconderijo e a casa vira um campo minado, onde qualquer movimento pode custar tudo. É nesse caos que Fergus acaba tendo uma das mãos decepadas por soldados, e a série faz questão de deixar essa violência marcada no corpo dele, como um lembrete de que o pós-guerra continua cobrando, inclusive de quem ainda é apenas um menino. Naquele período, criança podia ser tratada com muita dureza, tanto pela lei quanto pela prática social. E em vários momentos da história britânica, a responsabilização criminal começou cedo. Na Escócia, por muitos anos, a idade mínima chegou a 8 anos. Ainda assim,
quando a punição vinha pelo sistema, o mais comum era aparecer em formas como açoites, marcação a ferro, enforcamento ou deportação. Mutilação não era rotina. Por isso, quando Outlander mostra o soldado britânico decepando a mão do Fergus, a cena funciona como sinal de violência arbitrária de ocupação, mais do que como punição oficial aplicada depois de um processo legal. Depois disso, Jaime toma uma decisão amarga para tentar tirar Lalibró da mira. Ele propõe que Jenny o entregue às autoridades para pegar a recompensa, apostando que, com ele capturado, a perseguição diminuirá. Jenny encena hostilidade para sustentar a farsa, e Jaime é levado. A temporada deixa bem claro o tipo de sobrevivência que sobra aqui. Teatro diante de quem tem poder, engolindo o orgulho para proteger quem ficou. Obrigado por ter vindo. Surgiu uma situação. Quando Jaime aparece preso em Ardsmuir, a série conecta passado e futuro com uma peça-chave. Lord John Grey chega como novo comandante, reconhece Jaime e percebe o peso que ele tem sobre os outros homens. Jaime é chamado de MacDub e vira referência entre prisioneiros que tentam resistir sem cair em provocação fácil, porque ali qualquer faísca vira punição coletiva. Ardsmuir, na série, funciona como retrato de um destino real de muitos jacobitas derrotados. Prisão, vigilância e, depois, o risco de serem apagados do mapa por algum tipo de desterro. No século XVIII, a prisão nem sempre era pensada como pena longa do jeito moderno. Muitas vezes ela era etapa antes de outra sentença. E nesse mesmo período, a deportação para colônias britânicas se tornou uma punição comum para vários crimes, e também um instrumento político útil para esvaziar grupos incômodos. Grey pede a ajuda de Jaime para traduzir o delírio de um prisioneiro, Duncan Kerr, e Jaime só cede quando Grey oferece algo concreto: tirar algemas e garantir cuidado para Murtagh, que aparece vivo, mas doente. No meio desse delírio, surge a expressão "a bruxa branca", e isso cutuca um ponto que Jaime tenta manter enterrado: a possibilidade de Claire ter voltado. Ele não sabe, mas a simples ideia já é o bastante para bagunçar um homem que passou anos sobrevivendo no automático. A partir daí, a série deixa esse vínculo entre Jaime e Lord John crescer no atrito. Jaime escapa de Ardsmuir, Grey organiza a busca, e quando Jaime retorna, os dois se encaram de um jeito diferente. Jaime coloca a lâmina de Grey no pescoço dele e lembra a promessa antiga de matá-lo, feita lá atrás. Grey, em vez de reagir com execução, recusa matar um homem desarmado quando tem a chance. E essa escolha moral, pequena e enorme ao mesmo tempo, vira a base de uma relação que vai atravessar a saga inteira. Segredos guardados por dever, proteções oferecidas por dívida, e um tipo de honra que complica tudo quando o mundo começa a exigir lados. Em paralelo, a temporada mostra Claire tentando se tornar médica em Boston. Já é 1956, e mesmo assim o ambiente é quase todo masculino e hostil do jeito que não precisa levantar a voz para ferir. Claire encontra em Joe Abernathy um aliado real, alguém que entende por experiência própria o que é ser visto como exceção naquele lugar. Os dois se aproximam e essa amizade vira um ponto de apoio que impede Claire de ficar totalmente isolada. E o casamento com Frank segue como um acordo tenso que nunca vira paz. Na confraternização para celebrar a formatura de Claire em medicina, Frank é visto com Sandy, e o que vem depois não é uma exposição melodramática, mas uma conversa fria, prática, quase burocrática, sobre traição, conveniência e Brianna no meio disso tudo. Outlander aqui mostra de forma crua como esse casal tentou seguir em frente, mas ficou destruído depois de tudo o que aconteceu. E como se sabe, há séculos, liberdade e uísque andam juntos. Em 1968, Claire, Brianna e Roger tentam reconstruir o que aconteceu com Jaime depois de Culloden. Eles encontram um registro dele em Ardsmuir, mas a trilha quebra quando descobrem que a prisão foi fechada e não há um caminho claro indicando para onde ele foi transferido. A busca vira um trabalho de juntar peças, e isso combina com a saga inteira. Os Frasers vivem deixando vestígios que alguém precisa seguir anos depois, com paciência e insistência. E faz sentido que a trilha seja falha. No século XVIII, existiam registros, mas eles não formavam um sistema único e contínuo como a gente tem hoje.
Muita coisa ficava dispersa entre instituições diferentes, e uma mudança de lugar, uma transferência ou um registro incompleto já era suficiente para alguém sumir do papel. É por isso que eles precisam ir atrás de arquivos e registros para tentar recuperar o caminho de Jamie. No mesmo episódio, a série mostra a outra ponta dessa lacuna. Depois de Ardsmuir, os prisioneiros, com exceção de Jamie, são enviados para as colônias para cumprir um período de servidão contratada de 14 anos. Gray deixa claro que não pode simplesmente libertar Jamie, mas consegue uma liberdade condicional. Ele manda Jamie para a Inglaterra para servir uma família nobre sob vigilância. No caminho para Hellwater, Jamie pergunta por que não foi mandado com os outros. Gray responde que aquilo foi o melhor que ele conseguiu, como retribuição por Jamie ter poupado a vida dele. A partir daí, a sobrevivência de Jamie passa a depender de uma coisa que fere o orgulho: existir de um jeito menor, com a identidade reduzida ao que ele consegue esconder. Em Hellwater, Jamie tenta se adaptar à rotina como tratador de cavalos na propriedade de uma família nobre inglesa. Lady Geneva é vista como difícil de lidar, e os funcionários chegam a sortear quem vai ter que acompanhá-la nos passeios. Com o tempo, ela passa a exigir que Jamie a acompanhe, e quando ele tenta manter distância, ela transforma a vida dele em moeda. Chantageia Jamie com a ameaça de expor quem ele é, o que poderia revogar a liberdade condicional e arrastá-lo de volta para a punição. Às vésperas do casamento com o velho Lord Ellesmere, Geneva exige que Jamie vá ao quarto dela naquela noite, e a série deixa o desconforto sem suavizar. Para ele, não existe escolha limpa ali. Só um tipo de sobrevivência que cobra caro. Geneva engravida, segue com o casamento e se muda para a propriedade dos Ellesmere. Quando entra em trabalho de parto, a casa inteira é chamada. Ela tem uma hemorragia e morre depois de dar à luz um menino. Isobel confronta Jamie e deixa claro que sabe a verdade, porque Geneva contou a ela sobre aquela noite, e no meio da comoção, o episódio vira ainda mais duro. Jamie sobe as escadas e encontra Lord Ellesmere com o bebê, segurando a criança sob ameaça de faca, dizendo que o menino não pode ser dele. Jamie intervém. Quando Ellesmere tenta ferir o bebê, Jamie atira nele para impedir o ataque. É aqui que entra um personagem decisivo para a reta final da saga: William, o filho de Jamie. O bebê passa a ser chamado de Willie pela tia Isobel, e apenas ela sabe que ele é filho de Jamie. Para o mundo, Jamie é só um homem a serviço. Por dentro, ele está diante de um futuro que nasceu no segredo e vai exigir silêncio como preço. Quando Jamie intervém para salvar Willie, ele garante a segurança imediata do menino e cria uma prisão emocional para si mesmo. Ele escolhe permanecer em Hellwater para ficar perto do filho e participar da vida dele, mesmo sem poder ocupar o lugar de pai de verdade. Quando a convivência entre Jamie e Willie começa a chamar a atenção da vizinhança, Jamie decide que é hora de partir. Lord John e Isobel decidem se casar e criar William como um filho. E é aí que o gancho fica claro para o fim da história. William existe como herança viva, e Lord John Grey existe como alguém com quem Jamie tem uma dívida impossível de pagar. Só que a Jane mal suporta olhar para mim. Em 1968, Claire tenta seguir a vida em Boston como cirurgiã, mas a casa continua carregada de atrito. Brianna não consegue voltar para Harvard do jeito que era antes. Mãe e filha se estranham, e é nesse clima que Roger aparece para passar um Natal americano com elas. Só que ele traz mais do que visita. Ele mostra um artigo impresso em Edimburgo, datado de 1765, com uma pista concreta de que Jamie estava vivo. Depois disso, Claire tenta empurrar a ideia para longe, mas não consegue. Com Joe Abernathy, ela fala sem rodeio sobre o que o artigo reabriu. Se existe uma chance de Jamie estar vivo, ela não vai conseguir fingir que não viu. E quando Brianna decide apoiar, a decisão muda de peso, porque agora Claire não está escolhendo sozinha. Ela se prepara do jeito mais prático possível, levando ferramentas cirúrgicas e estoque de penicilina do hospital para levar ao século XVIII. Brianna entrega um colar com topázio para ajudar na travessia. Claire deixa para a filha um conjunto de pérolas antes de partir. E aqui vale um parêntese. É o colar de pérolas de Ellen Fraser que Claire recebeu de Jamie no dia do casamento.
E então ela atravessa as pedras e já está em 1766, em Edimburgo, seguindo até a placa na porta onde se lê A Malcolm. Essa sequência do reencontro na tipografia ficou marcada como um dos grandes momentos de Outlander, porque a série deixa a cena respirar. A gente entra junto com a Claire nessa expectativa. Ela está prestes a reencontrar o grande amor da vida dela depois de 20 anos, sem saber como ele vai reagir, se vai reconhecê-la, se vai aceitar que ela voltou, se o tempo vai pesar entre os dois. Quando Claire entra na tipografia e se apresenta, Jamie desmaia. E esse detalhe funciona porque quebra qualquer idealização. O reencontro acontece, mas ele vem com choque físico, com estranhamento, com um casal que precisa reaprender a se reconhecer depois de 20 anos. Eles confirmam que é real no gesto, no toque, no olhar. E uma prova silenciosa fala sozinha. O anel de Claire ainda está no dedo. Logo percebemos que Jamie teve de aprender a se reinventar. Em Edimburgo, ele construiu uma vida que Claire nunca viu de perto. A tipografia funcionando como fachada e como risco, com material clandestino circulando, a atividade de contrabando de bebidas correndo sob os panos, gente entrando e saindo, e a sensação constante de que qualquer batida na porta pode virar problema. A temporada já deixa claro que esse mundo do Jamie tem regras próprias, e Claire precisa aprender isso em tempo real, enquanto tenta recuperar o que veio buscar. Nesse cenário, Fergus reaparece já adulto e continua ao lado de Jamie, agora como parte ativa da rotina dele. E a série ainda carrega no corpo desse personagem uma lembrança concreta do pós-guerra, porque ele segue vivendo depois de ter perdido uma das mãos anos antes. E é o próprio Fergus quem puxa Jamie de lado para falar de Mr. Willoughby, um conhecido daquele círculo, que Claire encontra no pub The World's End e que se apresenta dizendo que seu nome verdadeiro é Yi Tian-cho. No meio disso, montanheses aparecem e somem como parte do entra e sai da tipografia, e Claire entende rápido que o lar que Jamie montou está longe de ser tranquilo e seguro. Quando Jamie vê as fotos de Brianna, a emoção dele ganha outra densidade. A alegria de saber que a filha existe vem junto ao choque de uma vida inteira que aconteceu sem ele e que não dá para recuperar. E esse é um dos pontos em que a terceira temporada começa a empurrar a história para além do casal. O reencontro vem junto com o peso do que foi perdido no caminho, e isso muda o tipo de escolha que Jamie e Claire vão precisar fazer daqui para frente. Jamie leva Claire a um bordel onde ele está hospedado, e ali eles tentam recuperar intimidade e conversa ao mesmo tempo, como dois sobreviventes tentando construir normalidade em cima de escombros. Na Edimburgo do século XVIII, bordéis e casas de bebida viviam colados. Era um tipo de endereço que existia à vista de todos, odiado pelos moralistas, vigiado pelas autoridades, e mesmo assim, sempre reaparecia. Para o Jamie, faz sentido como esconderijo, um lugar onde ninguém faz perguntas e todo mundo tem algo a esconder. Claire pergunta se ele amou alguém nesse meio tempo. Jamie responde como alguém que atravessou anos com pouco espaço para escolha. E quando ele sai para resolver assuntos, pede que ela não deixe o lugar. O jovem Ian aparece, confunde Claire com uma trabalhadora do bordel e, no meio do constrangimento, revela que ele imaginava que Claire tivesse ido viver com as fadas. E a tensão se forma quando um homem surge no quarto procurando os livros-caixa de Jamie. Ele ameaça, invade o espaço e a cena termina com Claire sendo agarrada pelo pescoço, exatamente no lugar onde ela esperava por alguns minutos respirar. Ela tenta se defender de Barton com uma faca, ele tropeça e bate a cabeça na lareira, ficando gravemente ferido. Olhe para o horizonte. Isso ajuda a aliviar a náusea. Enquanto Claire tenta salvar Barton, Jamie corre para apagar rastros. Os barris escondidos no porão do bordel precisam sumir e Fergus e jovem Ian vendem o álcool às pressas para eliminar provas. Sir Percival chega e a tensão cresce, enquanto Claire faz o procedimento médico, mas Barton morre. E essa morte acerta cada um por um caminho diferente. Claire ainda está agindo com as regras do século XX na pele. O impulso de tentar até o fim, a obrigação de cuidar mesmo quando a pessoa ali representa perigo. Já Jamie enxerga outra coisa. Para ele, Barton não é um paciente. É uma peça do sistema que veio encostar o perigo na Claire, dentro do quarto onde ela deveria estar segura. Ainda no rastro desse caos,
Claire sai para atender outra pessoa. Archibald Campbell a leva até a irmã, Margaret, e explica que ela anda agitada e confusa. Eles estão prestes a embarcar para as Índias Ocidentais e ele quer algo para acalmá-la. Claire tenta ajudar do jeito mais simples. Deixa receitas de chás e calmantes e se aproxima para examiná-la. Quando toca Margaret, ela entra num transe. Começa a falar coisas soltas sobre rãs de árvore e luas de sangue e repete um aviso com uma palavra que Claire ainda não conhece, a Bandawe. Claire guarda aquilo sem entender o significado naquele momento. A escalada termina do jeito mais concreto possível. O capanga de Sir Percival invade a tipografia, trocam disparos, um braseiro cai, o lugar pega fogo. Jaime entra nas chamas e resgata a jovem Ian, mas a tipografia vira cinzas. A sensação é de que Edimburgo expulsou os dois do único espaço que poderia ter sido casa por um instante. Depois do incêndio na gráfica, Jaime entende que ficar em Edimburgo virou risco grande demais, então ele decide voltar para Lalibró e leva o jovem Ian com ele, a salvo, como prioridade. Só que o retorno não vem com alívio, pelo menos não para Claire. Jenny recebe Claire com desconfiança, e a tensão sobe quando o jovem Ian comenta que Claire matou um homem recentemente. Em paralelo, o pai Ian quer punir o jovem Ian com uma surra por ter fugido. Jaime recusa e impõe trabalho pesado, numa tentativa de manter a autoridade sem repetir o ciclo de violência. Então a bomba estoura de uma vez. Duas meninas chamam Jaime de pai, e Leary aparece dizendo que é a esposa dele. Claire decide ir embora. Jaime tenta explicar. O casamento com Leary tem poucos anos e as meninas não são filhas biológicas dele. Mas a ferida abre do mesmo jeito, ainda mais porque Leary já tentou prejudicar Claire no passado, naquele julgamento de bruxas da primeira temporada. E quando Jaime admite que não contou antes por medo de perder Claire, a temporada deixa claro o tipo de rachadura que vai pesar no fim da saga. Segredos criados para proteger quase sempre viram dívida emocional mais tarde. Depois que Claire descobre que Jaime está casado com Leary e tenta ir embora, a situação não termina ali. No dia seguinte, Leary chega armada com uma pistola e declara que veio proteger o que é dela. No meio do confronto, atira em Jaime, que é atingido no braço. Claire socorre Jaime e usa a penicilina que trouxe do futuro. Em seguida, Ned Gowan confirma a situação legal. Como o casamento de Jaime com Claire continua válido, o casamento com Leary não é legal. Mesmo assim, Leary exige dinheiro e a conversa vira um acordo prático para garantir o futuro dela e das filhas. A solução parece vir de um detalhe que Jaime revela como quem tira uma carta da manga. Ele conta para Claire que durante os anos em que ficaram separados, ouviu falar de um tesouro guardado por uma bruxa branca, a mesma expressão que já tinha aparecido lá em Ardsmuir, misturada ao delírio sobre um tesouro, e que na época reacendeu nele a esperança de que Claire pudesse estar viva. Jaime diz que foi atrás dessa pista esperando encontrar Claire. Ele não encontrou. O que ele encontrou foi um esconderijo com moedas e gemas. Ele levou apenas uma safira e deixou o resto escondido. E é justamente esse tesouro guardado que volta à mesa agora, porque o dinheiro que Leary exige não é negociável no amor, é conta concreta para pagar. Jaime e Claire vão buscar esse recurso porque precisam construir uma vida possível. Só que o destino corta o plano pela raiz. Um navio se aproxima, homens desembarcam e capturam Ian. Ele parte com o navio e Jaime e Claire ficam em terra, olhando um garoto ser arrancado deles como se a separação fosse a regra do mundo. Como pode ver claramente, o Howard não ficou doente. No navio, a superstição vira código de convivência. A tripulação exige que todos toquem uma ferradura como talismã, e a presença de Claire carrega má sorte aos olhos daqueles homens. E esse tipo de crença não nasce só do medo do vento e da doença. Em meados do século XVIII, o Atlântico era uma estrada de império. Depois da Guerra dos 7 Anos, o poder naval britânico cresceu e o mar virou peça central para proteger comércio, tropas e rotas que ligavam as ilhas do Caribe à Grã-Bretanha. Jamaica era um ponto econômico importante, e para quem estava num navio, isso significava navegar num mundo onde riqueza circulava junto com risco, inspeção, contrabando e disputa entre potências. Também por isso, a vida a bordo é tão hierárquica e tão nervosa. Navios mercantes e rotas coloniais eram alvo de ataques e caça no mar.
E mesmo quando a grande era da pirataria já tinha sido reprimida, o Caribe continuava marcado por patrulhas, repressão e uma fronteira borrada entre comércio legal e negócio clandestino. No convés, qualquer sinal vira presságio, porque para aquela gente a sensação é de estar atravessando um território que pode virar hostil de um dia para o outro. E Claire entra nesse microcosmo como o tipo de presença que a tripulação escolhe culpar quando algo sai do controle. Fergus reaparece bem na hora do embarque, já no Artemis, trazendo Marsali junto. E ele solta a notícia sem rodeios. Os dois vinham se envolvendo em segredo e fizeram, naquele mesmo dia, uma cerimônia de casamento do jeito que conseguiram. Jaime reage com desconfiança, pergunta se o casamento foi consumado, e Fergus diz que não. No convés, Jaime tenta colocar alguma ordem no caos do navio, inclusive reorganizando as cabines. Só que o corpo dele entrega o limite. Ele fica enjoado, derrubado, e quem consegue ajudá-lo é Mr. Willoughby, também chamado de Yi Tian-cho, usando acupuntura para aliviar o mal-estar. Quando o vento some e o Artemis fica parado por dias, o humor da tripulação azeda rápido. Eles começam a procurar um Jonah, alguém que estaria trazendo azar, e vira alvo perfeito para a culpa coletiva. E escolhem um dos homens de Ardsmuir como bode expiatório, com a intenção de jogá-lo ao mar. Aí, Yi Tian-cho corta o motim pela raiz, pedindo para tomar o lugar do condenado, e contando a própria história. Ele diz que foi capturado, que tentaram levá-lo para ser castrado, que escapou, acabou em um navio britânico e foi parar naquela rota depois de um naufrágio. No fim do relato, ele joga ao mar as páginas do manuscrito que vinha escrevendo, e a série amarra o simbólico ao prático. O vento volta, o navio volta a andar, e a ameaça imediata se desfaz. Por enquanto. A travessia ainda reserva uma virada que empurra Claire para longe de Jaime de novo. Um navio de guerra britânico aborda o Artemis pedindo ajuda médica. Há um surto grave a bordo do Porpoise. Claire se oferece, insiste em limpeza e desinfecção e alerta que muitos vão morrer. Surtos em navios eram comuns e devastadores, e medidas de quarentena e higiene eram uma das poucas ferramentas práticas para reduzir mortes, mesmo antes de existir uma explicação moderna sobre micro-organismos. Claire tenta ficar apenas o suficiente para organizar o desastre, mas o Porpoise parte e a leva contra a vontade, separando-a de Jaime no meio do oceano. O jovem capitão promete deixá-la na Jamaica para reencontrar o Artemis, e esse trecho termina com a mesma pergunta que a terceira temporada repete em situações diferentes. Será que Jaime e Claire algum dia terão sossego? No Porpoise, Claire entra num surto que derruba homens em cadeia. Ela tenta impor limpeza, quarentena e rotina de higiene em um ambiente onde disciplina e superstição mandam mais do que ciência. Elias Pound aparece como o ajudante mais improvável e mais importante. Aprende com ela e vira presença constante na enfermaria. E quando ele morre, Claire precisa encarar a parte mais cruel do trabalho ali: costurar o saco mortuário e ver o corpo ser lançado ao mar. No século XVIII, surtos em navios eram tão comuns que, em muitas travessias, o maior inimigo era a doença. Em espaços úmidos e mal ventilados, com água racionada e comida que estragava fácil, febres, disenteria e outras infecções corriam rápido entre os homens. E ainda tinha o escorbuto, causado pela falta de alimentos frescos. As ferramentas disponíveis eram simples e imperfeitas: isolar doentes, forçar ventilação, lavar e raspar o convés, limpar redes e roupas com vinagre, tentar desinfetar com fumigações. Isso dá peso ao que a série mostra no Porpoise. Claire sabe o que fazer para reduzir o estrago, mas num navio ela depende de hierarquia e cooperação. E ali ela não tem nenhuma das duas. Enquanto isso, no Artemis, Jaime vê o Porpoise se afastando e tenta reagir na força. O Capitão Rains se recusa a perseguir. Jaime é contido e preso, e ele pressiona Fergus a roubar as chaves para tomar o navio. Fergus recua quando percebe o risco real para Marsali, e a tensão entre os dois expõe uma fratura que a temporada toda trabalha. Lealdade dentro de uma família escolhida não significa concordar com tudo, especialmente quando a decisão pode colocar outra pessoa em perigo. O conflito entre os dois cresce até que uma negociação com a tripulação leva à soltura de Jaime para ajudar na navegação. Mesmo no meio desse caos,
Jaime ainda encontra espaço para afirmar o que importa para ele. Fergus e Marsali se casam com a bênção dele, e assim nasce o casal Fersali que tanta gente ama. Do lado de Claire, tudo muda quando ela encontra nos registros do navio a prova de que Jaime foi reconhecido e que existe um plano para usá-la como isca na chegada à Jamaica. Ela confronta o informante, ganha tempo colocando-o em quarentena e tenta fugir quando o Porpoise para em terra, mas não consegue. No fim, Claire escolhe a saída mais arriscada: pular no mar no meio da noite, se segurando em barris, sem saber se o corpo vai aguentar ou se alguém vai encontrá-la a tempo. Claire chega à praia exausta e ferida. Ela tenta se orientar, procura água e algum abrigo, segue sinais de gente ao longe e desaba antes de alcançar ajuda. Quando acorda, está com as pernas amarradas para evitar que ela se machuque mais e encontra uma senhora que se apresenta como Mamacita e o padre Fogden, que a acolhem em Saint-Domingue. E aqui vale um parêntese rápido para situar onde Claire foi parar. Saint-Domingue ficava na parte oeste da ilha de Hispaniola e, hoje, esse território é o Haiti. No tempo da série, era uma colônia francesa e uma das mais lucrativas das Américas, com economia centrada em açúcar e café, sustentada por trabalho escravizado em escala massiva e por uma violência cotidiana que fazia parte do funcionamento do sistema. Do outro lado dessa mesma faixa de mar, a Jamaica britânica operava uma lógica parecida, também movida por plantações e exportação. A riqueza subia para a Europa e se concentrava em uma elite branca pequena, enquanto a maioria da população vivia sob coerção e altíssima mortalidade. Ou seja, quando Outlander coloca Claire nessa ilha, não é só cenário exótico. É um lugar onde poder colonial, riqueza e brutalidade estão à vista, e onde qualquer passo errado pode virar uma sentença. Na cabana, o padre Fogden fala de Abandawe como um lugar cercado de histórias e desaparecimentos, e esse nome chama a atenção justamente porque, antes, Margaret Campbell já tinha repetido esse nome para Claire durante um transe. Mais tarde, numa conversa entre Mamacita e padre Fogden, entendemos que o nome se refere a uma caverna sagrada que fica na Jamaica. Claire insiste em partir ao perceber sinais de marinheiros por perto. Ela corre em direção ao litoral. E, em paralelo, o navio Artemis está em Saint-Domingue para reparos. Quando Claire chega, o Artemis já está se afastando. Ela tenta chamar, não é ouvida, e então usa um espelho para refletir luz do sol e chamar a atenção do navio. Jaime vê os flashes, reconhece Claire e retorna rapidamente à praia. Jaime corre até ela, segura Claire nos braços e fica claro, pelo jeito que os dois se agarram, que eles quase se perderam de novo. Ela está ferida, ele a ampara, e a cena deixa um peso simples no ar. Mesmo reunidos, eles ainda estão lutando para continuar vivos juntos. De volta ao navio, Claire está com febre por causa da infecção no braço. Ela usa a penicilina que trouxe do futuro com a ajuda de Jaime, porque sabe que sem isso a situação pode sair do controle rápido. A cena reforça uma regra da temporada. Às vezes, sobreviver depende de ter o remédio certo e agir sem esperar. Por volta de 1766, Jaime e Claire chegam a Port Royal, na Jamaica, um porto britânico ligado a Kingston. Ali, o Império Britânico aparece na prática. Base naval, fiscalização e soldados controlando quem entra, quem sai e quem pode ser preso. Depois da Guerra dos 7 Anos, que terminou pouco tempo antes e deixou os britânicos com ainda mais força naval e mais controle sobre rotas e portos, o domínio britânico no Caribe fica ainda mais forte. A série usa Port Royal para mostrar que a busca pelo jovem Ian acontece dentro de um sistema onde autoridade e comércio andam juntos. A pista que eles tinham desde o começo é o navio Bruja. Na Jamaica, essa pista vira uma informação bem concreta e horrível. Um contato diz que, quando o Bruja chegou, parte das pessoas foi levada para um leilão e que o novo governador comprou a maioria desse grupo. É por isso que a busca pelo jovem Ian passa pelo lugar mais brutal possível. Claire se aproxima, vê a brutalidade, perde o controle e ataca o leiloeiro com a sombrinha. Para encerrar aquilo sem piorar a violência na hora, Jaime compra Temeraire, um homem escravizado que estava ali para ser vendido. A partir daí, eles procuram um jeito seguro de libertá-lo sem colocá-lo de volta na engrenagem que recaptura e revende gente como mercadoria. Historicamente, a Jamaica britânica do século XVIII fazia parte de um Atlântico disputado por potências europeias, onde ilhas do Caribe,
eram peças de um tabuleiro econômico e militar. A população escravizada era esmagadoramente majoritária, com poder e lucro concentrados numa minoria branca ligada a plantações, comércio e navegação. Foi um sistema de exploração em escala massiva, sustentado por violência e por mortalidade altíssima. Para conseguir informações, os Frasers vão a um baile oferecido pelo novo governador. E aqui, a investigação de Claire e Jaime leva a um nome que reordena a temporada inteira. Eles descobrem que o governador é ninguém menos que Lord John Grey. Jaime usa a discrição para perguntar sobre Willie. Grey garante que o menino está bem e oferece ajuda para encontrar Ian. Jaime também repara na safira que Grey carrega. É a safira que Grey confiscou quando Jaime estava na prisão, e Grey manteve para lembrar a amizade. Só que a Jamaica traz outra presença que deveria ter ficado enterrada. Claire vê Gaylis viva. Ela explica como escapou. Diz que se casou com um rico proprietário de escravos e agora é conhecida como Mistress Abernathy. E esse sobrenome chama a atenção na hora, porque é o mesmo do Joe Abernathy em Boston. Só que aqui ele vem do casamento e do poder que ela acumulou, não de uma ligação explicada entre os dois. Gaylis força uma leitura com Margaret Campbell, mas aquilo não acontece por acaso, nem como misticismo decorativo. Ela percebe a safira com Lord John Grey e arma a cena no baile para reunir 3 safiras na mesma mão, porque é isso que ela precisa para arrancar um presságio. Margaret entra em pânico, diz que aquilo vai trazer morte, mas é pressionada a seguir. Com as 3 pedras na mão, ela parece entrar em transe e solta a mensagem sobre uma coroa escocesa. Aí, Archibald traduz o sentido para Gaylis de forma direta. Um novo rei surgirá na Escócia quando um bebê de 200 anos for morto no dia do nascimento. A profecia vira ameaça concreta dentro da lógica de Outlander. Gaylis entende bebê de 200 anos como alguém ligado à viagem no tempo, alguém que não pertence a esse século. Por isso, a obsessão dela sai do campo do presságio e vira plano. Quando ela consegue uma fotografia de Brianna e passa a tratá-la como prova do futuro, a profecia ganha alvo e direção. A ideia do bebê de 200 anos se cola em Brianna e passa a mover as decisões de Gaylis. Quando um capitão britânico chega com soldados procurando Jaime, o baile vira fuga. É aí que Temeraire aparece como peça decisiva. Ele é quem traz a informação que eles precisavam ouvir. Temeraire diz que o jovem Ian está com os Abernathy em Rose Hall. No Caribe colonial, existiram comunidades de pessoas que fugiam das plantações e se organizavam em áreas montanhosas e de difícil acesso. Na Jamaica, o exemplo mais conhecido são os Maroons. Grupos que mantiveram assentamentos independentes, sustentaram resistência armada e chegaram a firmar tratados de paz com as autoridades britânicas. A série ecoa esse tipo de realidade ao mostrar uma rede escondida nas montanhas, usada como refúgio e passagem. Jaime e Claire correm atrás dessa pista. No caminho, eles deixam Temeraire em segurança com uma comunidade de pessoas libertas que vive nas montanhas, para evitar que ele seja recapturado e vendido de novo. Só que a perseguição alcança o casal. O capitão prende Jaime e Claire fica com a parte mais urgente nas mãos: encontrar o jovem Ian antes que Gaylis chegue até ele. Claire entra na propriedade de Gaylis e percebe rápido que o confronto é inevitável. Ela mostra a foto de Brianna para provar que viveu 20 anos no futuro, e isso confirma para Gaylis 2 coisas ao mesmo tempo: que Claire diz a verdade e que Brianna existe como peça concreta do plano dela. Do outro lado, Jaime é salvo quando Lord John Grey exige documentação e impede a prisão sem respaldo formal, e ele volta para alcançar Claire. Na noite seguinte, Jaime e Claire seguem o rastro de Ian e acabam seguindo também o som de tambores até uma cerimônia com dança. Quando Jaime e Claire tentam observar escondidos, são vistos e detidos, e Mr. Willoughby intervém a favor deles ali mesmo, evitando que a situação estoure. Margaret Campbell está no local por causa das habilidades de vidência que Gaylis vem explorando, e é nesse ponto que Margaret entra em transe, olha para Jaime e Claire e por um instante chama os dois de pai e mãe, menciona um monstro e repete uma palavra que encaixa tudo e dá direção: a Bandawe. Esse nome já tinha aparecido antes, no aviso do padre Fogden, e agora volta como coordenada prática. O lugar para onde o rastro aponta e onde a ameaça de Gaylis começa a ganhar forma. O caminho fica mais sombrio
quando Mr. Willoughby mata Archibald Campbell. Ele faz isso porque Archibald vinha ameaçando e perseguindo o grupo, e naquele momento, Willoughby corta o risco pela raiz antes que a caçada vire uma armadilha sem saída. A partir daí, Jaime e Claire seguem até uma caverna, onde Gales está escondida com o jovem Ian. Lá dentro, a cena já deixa claro que não é só um esconderijo. Claire sente aquela vibração familiar, a mesma atração que ela reconhece perto das pedras de Craig na Dun, como se o lugar puxasse o corpo dela para uma direção específica. E ali dá para sentir, é como se Claire estivesse entrando em Abandawe. É ali que o plano de Gales aparece inteiro. Ela está usando a fotografia de Brianna como prova do futuro e juntando gemas, safiras e outras pedras, para tentar abrir uma passagem. O jovem Ian está amarrado porque, para Gales, ele precisa morrer como sacrifício, cumprindo a profecia do bebê de 200 anos. E o detalhe que muda as regras do mundo é este. Gales acredita que a travessia não vai acontecer em um círculo de pedras, mas por um portal na água, naquele ponto específico da caverna. É por isso que essa sequência amplia o mapa do sobrenatural dentro da própria história de Outlander. Até aqui, a série tinha condicionado a ideia de passagem às pedras. Em Abandawe, ela mostra que a atração pode existir em outros lugares, com outra porta, e isso abre uma pergunta importante para a reta final. Se as regras do mundo são maiores do que Craig na Dun, então o destino de quem viaja também pode ser maior do que a gente imaginava. Claire impede Gales no último segundo e a mata para salvar Ian e impedir que o plano avance. Só que o perigo não termina com isso. A atração do portal puxa Claire e, por instantes, parece que ela pode ser arrancada dali sem escolha. Jaime a segura, recupera a fotografia, solta Ian e os três saem da caverna com o dia nascendo, como quem escapou de uma noite de horrores. A temporada ainda fecha com a última prova do mar. Já no Artemis, uma tempestade quebra o mastro. Claire é arrastada para a água presa por uma corda, e Jaime mergulha para resgatá-la. Eles ficam à deriva, Claire inconsciente, e acordam na costa quando são encontrados por uma menina e seus pais, que revelam o deslocamento final. Eles estão no continente, na colônia da Geórgia. Claire identifica o lugar como América, e assim fecha a temporada com um gancho enorme, colocando Jaime e Claire exatamente nesse novo terreno, com a sensação de que o mundo ficou maior e mais perigoso. E a sua irmã? Ela está aqui? Ela está, mas a molequinha se afastou de mim. A terceira temporada muda a regra emocional de Outlander, porque ela mostra que o tempo não cura por conta própria. Ele apenas dá distância para as consequências crescerem. O reencontro acontece, mas o que existe depois dele é uma vida construída em cima de perdas, decisões difíceis e coisas que ficaram escondidas para alguém sobreviver. E o ponto mais duro é que a ilusão de controle se rompe no íntimo. Jaime e Claire tentam escolher um ao outro, mas o mundo insiste em intervir com prisões, chantagens, sequestro de Ian e a obsessão de Gales. A partir daqui, a saga passa a funcionar com uma pergunta que vai ecoar até o fim. O que essa família consegue proteger e o que ela inevitavelmente vai expor? William entra como uma linha que muda a geometria da história, mesmo sendo mantida em segredo. O nascimento dele em Hellwater e a decisão de Jaime de ficar por perto, sem poder assumir publicamente o papel de pai, criam um legado silencioso que tende a voltar com força quando verdades antigas começarem a ser difíceis de sustentar. Já o Lord John Grey se consolida como peça estrutural, porque ele conecta passado, honra e poder. Ele reaparece como governador na Jamaica, protege Jaime ao exigir legalidade, sabe de Willie, guarda uma safira que virou memória e prova de vínculo. Essa relação fica pronta para pesar quando a história exigir escolhas mais duras em território americano. Fergus completa a virada de menino resgatado para filho por escolha. O casamento com Marsali, a adoção do sobrenome Fraser e o gesto público de Jaime ao reconhecê-lo como família dizem muito sobre o que Outlander chama de família. Não é só sangue, é responsabilidade assumida. Para onde agora, Sassenach? Por ali, na direção dos tambores. A temporada 3 usa o Caribe para aproximar a série de estruturas históricas difíceis, especialmente o sistema colonial baseado na escravidão. O leilão em Port Royal e a reação de Claire são um choque narrativo.
É a série lembrando que esse mundo existia sustentado por violência legalizada e por interesses econômicos enormes. Ela também usa o mar como realidade histórica. Travessias eram longas, incertas, vulneráveis à doença e tempestade, e navios concentravam medo e hierarquia num espaço fechado. O surto no Porpoise e a tentativa de Claire de impor higiene e isolamento fazem sentido dentro desse contexto, e evitam que a medicina dela vire um milagre. Vira esforço, conflito e limite. Na terceira temporada, Outlander amplia o mapa em saltos. De Edimburgo para Lalibró, depois para o Caribe, até encostar na América do Norte. E mesmo sem se apoiar em grandes figuras históricas em cena, como aconteceu na primeira e principalmente na segunda temporada, a terceira cresce em outra direção. Ela coloca os Frasers dentro de um mundo colonial maior, com rotas, portos, leis e hierarquias que decidem o destino de quem tem poder e de quem foi empurrado para fora dos registros. Pelo olhar dos personagens ficcionais, a série mistura ambientes reais e fenômenos sociais verdadeiros com as escolhas íntimas de Jaime e Claire. O que vale para você, como espectador, é pegar a lógica desse mundo sem exigir que cada detalhe funcione como documento literal. Isso ajuda a acompanhar a saga sem perder o chão quando a ficção acelera. Em termos de símbolos, a Saphira reaparece como memória material. Passa de mão em mão, carrega dívida e vínculo, e volta à cena exatamente quando o poder político entra na história pela porta da frente, na figura de Grey em Port Royal. E também vale lembrar do colar de pérolas de Ellen Fraser, a mãe de Jaime, um objeto que aparecerá mais à frente na série e também mais atrás, no spin-off. Em meio a reencontro, sequestro e travessia no mar, a terceira temporada deixa uma pergunta inquieta de pé. Se a Bandal pode funcionar como passagem, então quantas portas existem nesse mundo além de Craig na Dun? A oitava temporada vai encerrar conflitos políticos e, ao mesmo tempo, vai ter que encarar dívidas antigas que foram plantadas em silêncio. William existindo como verdade escondida, Lord John Grey segurando segredos e a profecia do bebê de 200 anos como uma ameaça que não terminou com a morte da Gaylis. Voltar para a terceira temporada com esse olhar muda tudo, porque você deixa de ver só o reencontro e começa a enxergar o que a série realmente está montando para o fim. Tem gente que ama a terceira temporada e tem gente que sente falta da Escócia raiz. Você é de qual time? E por quê? Me conta nos comentários. O que nessa temporada te conquistou ou te afastou? No próximo vídeo, a gente segue para a quarta temporada, porque a chegada à Geórgia é o início de um novo tabuleiro, e é ali que a série começa a preparar, com mais força, o terreno da Revolução Americana. Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa! A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. Não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com aquela pessoa que ama série histórica como a gente, tá bem? Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vão? Onde vão?